Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amigo, amigo, sem você nada poderei fazer. Amigo, meu amigo, sem você nada poderei fazer. Amigo, meu amigo. Diga a Ele, diga ao Espírito Santo de Deus. Sem você nada poderei fazer. Amigo, meu amigo, sem você nada poderei fazer. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu não sei você no seu lugar, mas, aliás, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo alguns rostinhos familiares aqui, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Eu não sei você, mas se eu já tinha um temor muito grande do Senhor, depois desse final de semana que passou, esse temor ele multiplicou tremendamente mais, muito mais do que eu já tinha. E minha esposa é testemunha disso, eu já era muito temente ao Senhor, mas depois do que nós vivemos neste final de semana que passou, esse temor gerou algo que eu ainda não sei discernir, eu ainda não sei colocar em palavras do que gerou essa conferência nesse final de semana que passou. Mas como o Ícaro disse, uma chave, aliás, várias chaves foram viradas na vida da igreja, na vida de muitos irmãos, chaves pelas quais a nossa vida jamais será a mesma. A nossa vida jamais será a mesma. E o interessante, eu não me recordo bem, no nosso culto de Liverpool, após a conferência, no final do dia, no domingo, eu não me recordo se foi o pastor Robson ou o pastor Nuno, que disse a respeito dos despojos de guerra. Pastor Robson, obrigado, meu amor. Aonde ele disse assim que os irmãos que não foram na conferência, que não puderam ir por questão de vagas e demais motivos, poderiam estar conversando com os irmãos que foram. Davi, ele maravilhosamente, ele tinha um princípio, aonde no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 24, Davi nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina que Davi, ele repartia os despojos de guerra. O pastor Robson nos falou isso, que os irmãos que foram na conferência poderiam estar compartilhando as experiências que eles viveram para que aumentasse a fé dos irmãos que não puderam lá estar. Foram dias tremendos, onde o Espírito Santo de Deus avivou de uma forma sobrenatural a vida de todos que estavam lá, que eu tenho a certeza absoluta que a vida de quem foi jamais será a mesma. E eu creio e entendo que o que o Senhor derramou lá, Ele precisa não somente ficar lá em Gales, mas Ele precisa contagiar toda a igreja. Ele precisa me contagiar, Ele precisa te contagiar, porque o Espírito Santo de Deus não é para ser retido, Ele é para ser impartido, Ele é para ser compartilhado. E aquele fogo que eu e você carregamos da parte dEle, uau, aquela presença que eu e você temos da parte dEle, todos os nossos irmãos são aptos para sentir e viver ainda mais do que nós temos e vivemos. É algo que nós não somos um corpo individual, nós somos um corpo coletivo, onde o que eu vivo, o irmão do meu lado tem total poder, total autoridade para viver também muito mais do que eu vivo. Essa é a unção do Pai aos filhos, é a unção que não para em mim, não para em você, mas nós precisamos, como diz o pastor José, impartir o nosso coração, compartilhar o que temos vivido com os nossos irmãos. E Davi, maravilhosamente, ele tinha esse princípio, aonde ele, tudo que ele conquistava nas guerras, tinha aquele grupo que ia
para a batalha, irmão Ivanildo. E aquele povo da frente da batalha, eles ganhavam, derrotavam o exército inimigo. E o que acontecia? Todos os despojos. O que eram os despojos? Eram todos os bens que o inimigo tinha. Sejam gados, ovelhas, posses e tudo mais, até mesmo a terra. Tudo virava posse do rei Davi, posse do reinado de Israel. Tudo pertencia a Israel. Mas Davi fazia o que? Ele não somente dava os despojos, os presentes de guerra para aqueles soldados que iam, mas ele repartia com todos os soldados que ficavam também. Mas o porquê que Davi fazia isso? Você já se perguntou? Não era porque Davi era bonzinho. Não é porque Davi queria agradar ao povo. É porque Davi ele era um homem de fundamentos, um homem de princípios também. Aonde? Ô Senhor, aonde no livro de Números, capítulo 31, versículo 25, há um detalhe na palavra do Senhor, no livro de Números. Coloca lá para mim, por favor, Números 31, 25. Aonde uma ordem foi dada pelo Senhor a Moisés. E essa ordem era a seguinte: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em duas metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e a toda a congregação. Ou seja, Davi ele vivia princípios e fundamentos de acordo com a palavra do Senhor. Por isso que quando ele ia atacar o inimigo, ele pegava todos os despojos, os presentes da guerra, e ele automaticamente lembrava de um princípio, de um fundamento que o Senhor havia dado a ordem a Moisés, que era para compartilhar tudo que ele havia sido beneficiado através daquela batalha com todo o povo. E eu quero te pedir para que esse princípio seja real no nosso meio, para que eu e você que fomos na conferência possamos impartir, possamos compartilhar o nosso coração, as nossas experiências, tudo que nós vivemos lá naquele lugar da parte de Deus, porque o Senhor presenteou a muitos naquele lugar das mais diversas formas, nas mais diversas áreas. Pessoas de Portugal, da Irlanda, de todo lado do Brasil estão passando mensagem, me ligando, dizendo: pastor, nós vivemos os céus na terra daquele lugar. Isso me lembrou numa promessa que foi feita a Joel, capítulo 2, 28, a respeito do avivamento, dos avivamentos também, em Atos, capítulo 1, versículo 8, aonde de forma individual, não só eu e você, mas várias igrejas em todo o mundo já começaram a viver o avivamento dos últimos tempos, aonde muitos já começaram a viver isso. Eu e você vivemos tempo que precede o retorno do Senhor Jesus. Tempos estes que estão ali à beira do Senhor Jesus, está próximo ao extremo de vir me resgatar e te resgatar. Independente se seja pré, no meio ou no final da tribulação, isso não importa. O que importa é que eu e você devemos estar prontos a todo tempo. Conclusões teológicas não têm lugar nesse lugar. Nós precisamos estar prontos todos os dias e basta. Se Jesus quisesse que nós soubéssemos se é no meio, se é no começo ou é no final da tribulação, Ele teria deixado escrito. Mas Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, e Ele diz: ei filho, somente fica pronto. Essa é a tradução das palavras do Senhor Jesus quando Ele não quis revelar, quando Ele viria. Era para que eu e você ficássemos prontos todos os dias. Aleluia! Aleluias! Eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir vem queimar. Eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir vem queimar. E essa conferência me gerou um senso de um temor ainda maior do que eu já tinha, um senso de responsabilidade ainda maior do que eu já tinha em pregar a palavra do Senhor, e um senso de urgência ainda mais do que eu já tinha, porque eu vi irmãos e irmãs que nunca tinham sentido a presença do Senhor sendo avivados de forma individual naquele lugar, homens e mulheres que foram lá com um princípio, com um propósito de ser avivados, de sentir a presença do Senhor, e eu vi o Senhor avivando tanto jovens quanto homens e mulheres naquele lugar.
Se isso não é avivamento, o que é? Agora, eu e você precisamos compartilhar. Nós sabemos que só isso não é avivamento. É uma série de sequências de fatores. Mas o que nós já estamos vivendo é o princípio do avivamento aqui neste lugar. Você que pertence a este lugar, você sabe o que eu estou dizendo. E o interessante é que eu não ia contar, mas eu preciso contar porque o Senhor me pediu para contar. Quem foi na conferência sabe que eu já testemunhei um pouquinho lá e eu não queria pregar. Estava na escala para todos os pastores pregar, menos eu. Aonde era para mim pregar, eu deixei em branco. No sábado à tarde. E no sábado de manhã eu fui e falei com o AP, com o apóstolo Rafael Bispo, eu chamo ele de AP. Falei com o AP e disse para ele: olha, por favor, prega para mim no sábado à tarde. E ele estava para pregar no domingo de manhã. E ele não perguntou nem para mim porque não perguntou nada. Falou: ok, Luiz, você está pedindo, eu vou fazer. Eu falei: amém, obrigado, meu amigo. Passou sábado à tarde, passou sábado à noite, o fogo e a presença do Espírito Santo de Deus foi aumentando naquele lugar. E eu cheguei para o pastor Wilson e disse: pastor, prega amanhã? Ele falou: já vou pregar em Liverpool, vim aqui para te ouvir. De repente, no domingo de manhã, eu peguei e conversei com o pastor Gessé. Quando eu pulei da minha cama na beliche do lado de cima, o pastor Gessé dormindo embaixo. Falei: pastor Gessé, eu vou te ouvir hoje de novo. Ele falou: não, vim aqui para te ouvir. Querendo fugir daquele momento. Mas sabe por que eu estava querendo fugir? Porque a nossa igreja estava organizando aquela conferência. Imagine você organizando um jogo de futebol. E você é o dono da bola. E de repente você, como dono da bola e como organizador do jogo de futebol, você se acha, entre aspas, digno de jogar aquela partida. E eu não estava me achando digno, meus irmãos, de jogar aquela partida, de pregar aquela palavra do Senhor. Eu não estava me achando digno de compartilhar o altar do Senhor junto com grandes homens que estariam naquele lugar. Esse era o meu maior temor na parte de Deus. Senhor, será que eu estou fazendo a minha carne? Será que eu tenho que dar oportunidade para outro? E os meus amigos me empurraram para o fogo. E eu lembro que no domingo de manhã, quando eu preguei, eu disse que o verdadeiro amigo não é aquele que te tira do fogo, mas é aquele que te empurra para o propósito, para cumprir a vontade do Senhor. E eu me recordo que o Senhor me disse assim: nós já sabemos o que vai acontecer no fim. Nós já sabemos o que está por vir daqui para frente. E eu até usei a palavra spoiler, que os jovens não gostam de ter um spoiler de um filme. Eu e você já temos um spoiler de tudo que vai acontecer, de tudo que está previsto na palavra, tudo que já começou a acontecer desde Gênesis até Apocalipse. Só falta aí 5% para acontecer, que é o final da revelação de Apocalipse. Não o que precede Apocalipse, mas o que está ali contido em Apocalipse para acontecer. Sendo que eu e você já sabemos o que vai acontecer, porém, nós precisamos adequar a nossa vida para o que vai acontecer. É a mesma coisa, você sabe que domingo, segunda-feira de manhã você tem que ir na escola, você tem que ir no trabalho, porém você não se prepara, você não acorda cedo para acontecer. E você perde a hora de ir para o trabalho ou da escola. É praticamente a mesma coisa. Eu e você sabemos, de acordo com a palavra de Deus, o que está acontecendo nos dias de hoje. Porém, eu e você precisamos nos preparar, nos adequar a nossa vida para o que vai acontecer. Nós precisamos, e o Senhor me deu um versículo que está em Apocalipse 22:11, eu estou fazendo um resumo, só para a gente entrar na palavra. E o Senhor disse comigo em Apocalipse 22:11. 22:11. Aleluia. Ele disse assim: e quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Qual é a palavra para mim e para você que conhecemos ao Senhor, para que venhamos andar em santidade? Porque santo é aquele que nos chamou. Essa é a palavra que o Senhor deixou. E este é o conselho que Ele deixou, um spoiler que Ele deixou no fim dos tempos. Olha, se eu pudesse te dar um conselho, eu vou te dar um conselho. Se você é sujo, suje-se ainda. O Senhor Jesus falando: se você é sujo, suje-se ainda. Mas se você é santo, santifique-se ainda mais. Ainda mais no Senhor.
refletindo sobre todas essas palavras no final de semana, tem sido dias de discernimento tremendo, meus irmãos, para mim, onde eu fico tentando pontuar e identificar aonde que o Espírito Santo está arquitetando, o que ele está arquitetando, onde que ele está direcionando a minha vida, a sua vida e a nossa vida como igreja, e a vida de toda a humanidade, pelo qual a humanidade está passando em dias de cumprimento de propósito do Senhor. Diga assim para o irmão que está do seu lado: nada é por um acaso. O Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. E entrando na palavra, eu quero te convidar a abrir no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. O Senhor me levou a refletir na vida de um homem. Lucas 1, 5. A palavra do Senhor diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. Diga assim comigo: e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Resumindo, qual era o adjetivo da vida de Zacarias e Isabel? Qual é a palavra que nós poderíamos definir a vida de Isabel e Zacarias? Uma vida em santidade. Assim era a vida de Zacarias e Isabel. Pode passar. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Olha, um recado para você que não tem filho: não se preocupe, o Senhor vai te dar filhos. Já temos vários casos aqui na igreja, alguns casos, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para lhe oferecer um incenso. Imaginem só Zacarias ali no templo do Senhor. Para quem não conhece, está ali no templo de Salomão, aonde hoje só tem parte dele erguido, que é a parte do Muro das Lamentações, conhecido como Muro das Lamentações, onde nós vemos aquela foto de Israel. Aquela parede do Muro das Lamentações era uma das paredes que compunham o templo de Salomão. O sacerdote Zacarias estava dentro do templo de Salomão, servindo ao Senhor, conforme o costume que ele e os demais sacerdotes serviam ao Senhor. E de repente, foi jogado sorte para que um sacerdote entrasse em um determinado lugar do templo que todos os sacerdotes temiam de entrar naquele lugar. Lugar esse que, se a pessoa não estivesse em santidade, ele morria, o sacerdote morria dentro daquele lugar, que era um lugar chamado Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, aonde ficava o altar de incenso, e aonde a glória do Senhor vinha para receber o sacrifício, o sangue que era aspergido sobre a Arca da Aliança. E acontecia que uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava dentro daquele lugar. Cordas eram amarradas na cintura dele, porque se ele não estivesse em santidade, ele era fulminado dentro daquele lugar. E se ele morresse dentro daquele lugar, quem que era doido para ela buscar ele lá dentro? Eu quero te perguntar na noite, aliás, na tarde de hoje, se fosse assim nos nossos dias, se eu e você tivéssemos que entrar naquele lugar, aonde Zacarias entrou, aonde ele foi escolhido, imaginem só, vamos tirar sorte hoje aqui, vamos ver o nome de quem que vai sair para entrar lá no Santo dos Santos. Eu e você ficaríamos assim, ó, será que hoje vai ser meu dia de morrer, Senhor? Como eu e você, eu vou colocar para nós, como nós estaríamos se fôssemos nós a entrar neste lugar. Se nós sabemos que o princípio está se cumprindo, se nós sabemos que o meio, ó Senhor,
se nós sabemos do meio pelo qual, se nós sabemos os requisitos pelos quais eu e você acessaremos o Senhor no fim da nossa vida, por que nós não cumprimos esses requisitos, esses fundamentos básicos? Eu fico imaginando os sacerdotes ali, amigos de Zacarias, os levitas preparando ele, amarrando a corda na cintura dele, para que ele entrasse no Santo dos Santos. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhes em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. O dia da sua morte, preste bem atenção todo mundo aqui, o dia da sua morte vai ser como esse dia na minha e na sua vida. Nós estaremos face a face com o Senhor. E aí? Será a palavra santidade descrita sobre a sua vida? Ou a palavra injustiça ainda descrita sobre a sua vida, pecado? Qual é a palavra que vai estar escrita na minha e na sua vida diante do Senhor? Sendo que eu e você sabemos que o Senhor é santo, mas pastor, Deus é misericordioso, Ele é. Mas existiam 10 virgens, aonde as 10 esperavam o seu Senhor. As 10 estavam em posição de espera, porém só 5 entraram e as outras 5 não. Prosseguindo na palavra, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Imagina só, toda a multidão do lado de fora do templo de Salomão, esperando para ver o sacerdote entrar naquele lugar. Será que ele vai entrar? Será que ele vai sair? E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. Imaginem só Zacarias quando ele chega lá dentro do Santo dos Santos. Um anjo do Senhor aparece a ele e diz: Zacarias, vendo, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Eu fico imaginando Zacarias sozinho dentro daquele lugar, um silêncio absoluto, e de repente uma voz fala com ele. Aquele que ouve a voz do seu Senhor é uma voz inconfundível. Inconfundível. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não se beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aleluias, glória a Deus, obrigado, Senhor. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou seja, para preparar um povo ao Senhor. Eu fico imaginando Zacarias sem filhos, e recebe uma promessa dele num lugar que ele menos esperaria da parte de Deus, num lugar de silêncio absoluto, onde o sacerdote somente aspergia o sangue sobre o altar, ou trocava colocava lenha ou o azeite no altar de incenso, perdão. E ali o Senhor resolve falar com ele. Quantos de nós entramos no nosso momento de intimidade com o Senhor sem esperar que Ele fale? Quando você estiver em oração, fale menos, ouça mais o Senhor. Ouça mais o Senhor.
E o interessante é que o Espírito Santo me disse: ei, como todos já sabem, muitos já ouviram isso, nós estamos vivendo tempos de milagres, amém, glória a Deus, mas também tempos de cumprimento, aonde nós estamos vivendo dias do profeta Elias. Muitos de nós já ouvimos falar isso, não é verdade? Quem já é um pouquinho mais antigo na fé, como eu, já ouviram muitas vezes falar que nós estamos vivendo os últimos tempos, seriam tempos também, tempos do espírito de Elias. Qual é a função do Espírito nesses dias? Primeiro, converter o coração dos pais aos filhos. Aonde o inimigo tem atacado todo mundo, na agenda que eu disse para vocês há umas 3, 4 semanas atrás, nas nossas crianças. Essa semana, quando o irmão Mazinho e a irmã Tawane postaram no grupo lá sobre a atividade sexual da agenda da ONU de 2030, que já está se cumprindo aqui na Inglaterra, o senso de urgência ainda maior tomou conta do meu coração em pregar a palavra de Deus. Um senso de cumprimento dos últimos dias e urgência tomou conta ainda maior do meu coração. Segundo, para converter os desobedientes à prudência dos justos. E terceiro, para habilitar um povo preparado para o Senhor. Ou seja, para adornar a noiva, segundo a sua palavra. Esta é uma das funções. E avançando um pouquinho mais para ganharmos tempo, aquele menino que foi prometido a um sacerdote, a Zacarias e Isabel, ele nasceu. Depois você pode acompanhar ali em Lucas capítulo 3 na sua casa. Aquele menino nasceu e foi ensinado segundo os costumes de seu pai e de sua mãe, segundo a tradição judaica da época. Toda a lei foi ensinada a ele. E você já se perguntou por que ele veio anunciar o caminho do Messias? Sendo que o pai dele, ele era tradicionalmente judeu, ou israelita no caso. Da onde que ele recebeu essa revelação sobre o Messias, que ele precederia o Messias? Lucas capítulo 3, versículo 1, para a gente ganhar tempo. Aleluias. Nós estamos vivendo dias em que o conhecimento nunca foi tão grande quanto é nos dias de hoje. Porém, estamos vivendo dias também de muitas vozes. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo: mas eu ouvi um pastor X falando para fazer assim. E eu te pergunto, quem é o seu pastor? É o pastor lá da internet, ou é aqui, ou é Liverpool? Quem é o seu pastor? Quem que arranca os carrapatos da sua vida? Nós estamos vivendo dias extremamente perigosos. Extremamente perigosos. Porque nós sabemos o que está para acontecer, já temos o spoiler do fim. Já sabemos o que vai acontecer. Porém, existe um povo que está sendo preparado para este tempo. Existe um povo que está sendo preparado para este tempo. E esse povo precisa ter essas características que a palavra nos ensina a ter. Este povo precisa ter fundamentos no Senhor que a palavra ensina a ter. Porque os dias são extremamente difíceis que virão. Foi dito isso na conferência, que enganariam a muitos.
Se vai enganar aqueles que conhecem, que dirá aqueles que não conhecem o que está por vir. Mas pastor, quem é esse povo que Deus conta nos últimos dias? Quem é esse povo que o Espírito Santo de Deus anseia em revelar os seus segredos a Ele? E eu quero refletir um pouquinho, no tempo que nos resta ainda, nessa passagem que está em Lucas capítulo 3, versículo 10. Aleluia. Capítulo 3, versículo 1, perdão. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisônias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aonde que João estava? Aonde que eu e você, como crentes, não queremos estar de forma alguma? No deserto. Aonde que nós menos queremos estar? É no deserto, passando. Deserto, entre aspas, significa e traduz a dificuldade. Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa tribulação? Por que eu estou passando por essa situação na minha vida, Senhor? Sabe por que é colocado o ouro no fogo? Para que se extraia o ouro mais puro. Sabe por que eu e você somos colocados no fogo? Para que se extraia a melhor parte da nossa vida para o Senhor, para que os nossos carrapatos fiquem mortos para trás, para que o nosso pecado saia da nossa vida, para que tenhamos uma vida em santidade ao Senhor, porque aquele que é santo convém que seja mais santo ainda. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais Quem já visitou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu quero te dar um recado nessa noite. Se você está passando pelo fogo de Deus, não temas. Existe um versículo que diz assim: se você passar por tribulação, se alegre. Muitas vezes o que eu e você mais queremos é sair do deserto. Porém, quando o Senhor vai nos tirar do deserto? Quando nós estivermos na eternidade com Ele. Porque toda a nossa peregrinação neste mundo, meus irmãos, será no deserto. Porque uma vida longe da presença de Deus
Entenda, quando eu digo deserto, não é uma vida de dificuldades o tempo todo, de tribulação o tempo todo, não. Uma vida no deserto, uma vida longe da presença de Deus. Quando nós estivermos com um spoiler que deu ali Apocalipse 21, 22, não precisa pôr. A palavra de Deus diz que o Senhor era a luz que iluminava todo dia, Ele era o sol, Ele era tudo. Isso sim é deserto, viver longe dessa presença do Senhor. Isso sim é deserto, viver neste mundo aqui. Isso sim é deserto. Mas eu quero te dar um detalhe. No deserto tem água. No deserto tem sombra, porque quando o calor nos molesta, a nuvem dele nos cobre. Quando temos sede, ele faz brotar água no deserto. Qual o filho que não recebe a porção segundo o que o pai deseja, que o pai deseja entregar na vida dele? Quando eu e você não somos gratos ao Senhor em tudo, é como se nós disséssemos assim: Senhor, não, o Senhor não sabe de nada, Tu não tens o controle da minha vida, o que eu acho que é certo, o que é certo. Você acha que Deus não tem o controle da sua vida? Você acha que Ele deixou de ser Deus só porque você não entende quem Ele é, ou eu não entendo quem Ele é? Pode passar. E João Batista percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz de quem? Aonde que João Batista estava? Aonde que a voz estava clamando? A voz de quem? Voz do que clama no deserto. Por que João Batista estava no deserto? E a palavra de Deus diz que o povo tinha que ir lá no deserto para ver João Batista. O povo não tinha que ir lá na cidade para ver João Batista. O povo ia lá no deserto. E a palavra intitula João Batista de ser a voz do que clama no deserto. Ah, Senhor, voz do que clama no deserto. Eu quero te perguntar: você quer continuar sendo a sua voz ou a voz do Senhor neste tempo? O Senhor permite que eu e você passemos pelo deserto para que percamos a nossa voz, o nosso direito de falar algo, para que Ele flua em nós e através de nós. Por isso que temos que passar pela cruz e morrer uma vez, conforme a palavra nos ensina para que façamos. Morrer a nossa carne para que o nosso espírito viva. São homens e mulheres que entendem nesses dias verdadeiramente o que é isso. Que não é o que você quer dizer, não é o que eu quero dizer, mas é o que o Espírito deseja manifestar e comunicar nesses dias. É o que Ele deseja falar nesses dias, que está operando. Agora, se eu que sei o que vai acontecer no fim, sei que o Senhor deseja levantar homens e mulheres nesta condição para ouvir a voz daquele que clama no deserto, por que eu não estou neste lugar que o Senhor deixou pré-determinado para mim? Por que eu quero escapar muitas vezes deste lugar que o Senhor colocou para me aprimorar como cristão? Aliás, para me santificar, não é aprimorar, para me santificar, nos santificar como cristão. Mas a gente vive correndo, não está bom aqui, eu corro para lá, não está bom lá, eu corro para o outro lado. É porque ainda não entendemos o propósito. Como diz o pastor Nilson Júnior, tem 3 formas de viver: ou por necessidade, ou por ganância, ou por propósito. Hoje eu recebi uma ligação de um casal de Portugal, onde este casal, oh Senhor, não posso falar perdão. Aleluia. Vamos voltar para a palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia.
segundo o que está escrito no livro do profeta, da palavra do profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, e todo o monte de outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Deixa eu te dar um spoiler agora. Tem um de tantos lugares que eu e minha esposa e o Wayne fomos em Jerusalém. Tem um lugar que me marcou. Quando nós chegamos em Jerusalém, nós andamos perdidos ali, em alguns lugares. E de repente, nós enxergamos assim no alto da montanha, o hotel que nós íamos ficar. O nome do hotel era Seven Arches, 7 arcos. E estavam lá 7 arcos assim. Eu deduzi que devia ser lá o hotel. Só que para a gente chegar lá naquele hotel, nós estávamos na montanha do lado de Jerusalém. Nós precisávamos descer, passar por um vale e subir. Nós descemos, fomos, tá? Chegamos lá embaixo, achamos um guardinha. Era um guarda, amor? Alguma coisa assim, não. Uma pessoa que pegava o ticket para entrar num lugar para conhecer onde onde Joabe conquistou pelos túneis de Jerusalém. E aquele senhor falou para a gente: não, você pode seguir nesse caminho aqui que você vai dar lá em cima. Era o Vale de Cedron. Um lugar assim totalmente horrível, meus irmãos. Feio. Pedras pelo caminho, mato. Não bonito de ver. Mas é naquele lugar que o Senhor vai apartar os bodes das ovelhas. É naquele lugar que Ele vai apartar os bodes das ovelhas. Está tudo na palavra. É naquele lugar que Ele vai apartar, nessa palavra, apartar quem é bode e quem é ovelha. Sabe quem é a ovelha? Aquele que ouve a palavra e vive ela. Bode é aquele que ouve a palavra e sai dando chifrada para tudo quanto é lado e não vive a palavra. Voltando na palavra. Pode passar. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Olha para mim aqui um pouquinho, dá uma risadinha para o irmão que está do seu lado. Vocês estão muito sérios hoje. Eu fico imaginando se João Batista falasse para mim, para você, me chamasse ou te chamasse de raça de víboras nos dias de hoje. Qual seria a sua reação? Você nunca mais entraria na igreja de João Batista, não é verdade? Você já imaginou isso? Se João Batista me chamasse de raça e te chamasse de raça de víboras, qual seria a sua atitude? Sabe o porquê? Sabe o porquê João Batista fazia isso? Eu não posso te contar. Eu não posso te contar. O Espírito vai te revelar por que ele fazia isso. João Batista, ele veio para estabelecer um padrão de arrependimento e um padrão de justiça. Eu e você vivemos ainda neste tempo, desta aliança que ele veio anunciar, neste padrão de arrependimento e nesse padrão de justiça. Eu e você ainda estamos inseridos neste tempo. Quem o Senhor está levantando nos dias de hoje? Homens e mulheres que estão dispostos a ouvir a voz daquele que clama no deserto. Segundo, homens e mulheres que não querem usurpar da glória de Deus. Sabe qual é a palavra que mais, em segundo lugar, me marcou de João Batista? Aonde ele disse assim: convém que ele cresça, que o Cristo cresça e que eu diminua.
Certo momento, um pouquinho antes, ele fala e você disse assim: mas vem um que eu não sou digno nem de amarrar o cadarço da sandália dele. O Senhor está levantando homens e mulheres esses dias que não querem aparecer, mas que querem que a glória seja somente para o Senhor. Somente para o Senhor. Pode passar. Produzir frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos Abraão por pai. É como se eu e você disséssemos: não, mas Deus é amor. Claro que Deus é amor. João Batista dizia para eles: ei, não adianta vocês dizerem que vocês são filhos de Abraão. O Senhor já sabe que Ele é amor. O Senhor já sabe que Ele é justiça e tantos outros atributos que Deus tem. Porém, Ele coloca ao meu dispor, Ele coloca a responsabilidade sobre mim e sobre você, porque a parte dele Ele já fez. Agora, cabe a mim e a ti gerar frutos de arrependimento para o Senhor e frutos de justiça para Ele, com a nossa própria vida. Vamos continuar. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar os filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava dizendo: mas que faremos agora, João? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, preste bem atenção. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegando também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não pecai, não peçais mais do que vos está ordenado. E um dos soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele disse aos soldados: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. E estando o povo em expectativa, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas aquele que vem, aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o caráter do homem e da mulher que o Espírito espera edificar nos dias de hoje. Essas qualidades estão na minha e na sua vida. Esses adjetivos estão em nós, estão latentes em nossa vida, sendo expressados pelas nossas atitudes. Se ainda não estão, elas terão preciso ser manifestas. Pode passar. E ele tem João falando do Cristo revelado agora. E ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará como palha, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, os bodes por um lado e as ovelhas por outro. O trigo no celeiro do seu Senhor para passar a eternidade com Ele, e a palha para queimar no inferno eternamente também. Nós já sabemos o que está por vir. Porém, precisamos mudar o nosso hoje, precisamos mudar o nosso agora, em atitudes, para que ninguém seja pegado desprevenido naquele dia. Nós já sabemos o final do filme. Agora precisamos viver para chegar lá no fim, muito bem. Porque, como eu disse no domingo passado, nós só temos uma vida para fazer o melhor para o Senhor. Nós só temos uma chance para fazer o nosso melhor com excelência para Ele.
porque não teremos uma segunda vida. Quando você fechar os seus olhos para nunca mais abrir, a próxima vez que você vai abrir os seus olhos, vai ser no julgamento. Eu não quero entrar nesse detalhe agora porque é detalhe teológico. Mas a próxima vez que você abrir os seus olhos, pode ser no dia do seu julgamento, aonde você verá o Senhor face a face, aonde Ele te dirá: ei, filho meu, fostes fiel no pouco, entra pro gozo do teu Senhor. Ou muitos ouvirão, não nós: lá atrás de mim não te conheço. Mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo, aquele outro. Lá atrás de mim que eu não te conheço. Mas eu quero te encorajar nesses dias. Temos o entendimento e o conhecimento do fim. Temos o entendimento e o conhecimento do que precisamos fazer para chegar com sucesso no fim. E eu quero te encorajar a ser ainda mais cheio do Espírito Santo, a ser ainda mais justo, vivendo um padrão de justiça pelo qual eu e você fomos chamados segundo a palavra, e ser ainda mais santo, pelo qual também eu e você fomos chamados a viver uma vida num padrão de santidade ao Senhor. Vamos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor. Essa noite eu quero orar por mim e por você, quero orar por nós. Eu não vou te convidar para sair do seu lugar. Aliás, eu vou te convidar para sair do seu lugar. Eu creio que essa palavra é para a igreja toda. Porém, em meio à igreja de Cristo, existem muitos João Batistas que o Senhor deseja levantar nesses dias. Homens e mulheres que não temem nada a não ser o pecado e a não ser o Senhor. E eu quero te convidar a sair do seu lugar. Você que deseja, sabe o que o Senhor disse a Noé? Em Gênesis capítulo 6: em ti eu estabelecerei a minha aliança. E o Senhor te diz nessa noite: em ti eu estabeleço a minha aliança. Nessa noite, nosso Deus é um Deus de alianças. E se porventura alguém nunca fez uma aliança com o Senhor através de Cristo, eu gostaria de orar por você nessa noite. Ou você que já teve uma aliança com Cristo um dia e essa aliança se perdeu, eu gostaria de chamar você também aqui à frente. E tem a terceira classe de pessoas que eu gostaria de orar também nessa noite, que são aqueles que entenderam essa palavra e querem se colocar como João Batista, para o Senhor usar como instrumento poderoso nesses dias, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Sai do seu lugar que eu desejo orar por você. Aleluia. Não deixe que a vergonha, não deixe que nada venha reter o que o Senhor deseja derramar sobre a sua vida nessa noite. Menos de
Você que é pastor e está aqui, pastor Josias, pastora Rafaela, demais pastores, pastor Renato, pastor Beto, minha esposa, esteja liberando esta unção de ousadia sobre a vida dos meus irmãos. Aleluias! Menos de mim, menos de mim, menos de mim.
No último culto, o pastor nos apresentou novamente como membros da igreja. Por que novamente? Já fui membro dessa igreja e por decisões minhas, erradas, me levaram a abandonar esse lugar. E durante o tempo que eu tive fora, eu pude aprender muito, mas muito, principalmente numa experiência do Espírito Santo. Experiência essa que eu confesso para vocês que não foi boa para mim. Quantas vezes a gente gosta de subir no púlpito e contar coisas boas que Deus fez por nós? E Ele faz. Só que a gente tem que lembrar que Deus, igual o pastor pregou hoje, é amor. Mas principalmente, Ele é justiça. Eu tinha um emprego perto da minha casa, 10 minutos, ganhava um salário bom, recebia, né? E fui me acomodando com isso. Fui me acomodando. Não perdi o hábito de ler a Bíblia, porém já não li a Bíblia mais com aquele mesmo temor. O agradecimento a Deus, hoje eu entendo que virou rotina. Eu não agradeci de coração. Certa vez na empresa, eu tinha o hábito de chegar cedo exatamente para poder ler a Bíblia. Só que eu só lia a Bíblia. Às vezes eu nem prestava atenção no que estava lendo. De repente o Espírito Santo me perguntou se eu trocaria aquele trabalho por Jesus. Irmãos, na hora, confesso a vocês que eu comecei a pensar na minha vida aqui sem o meu trabalho. Veja vocês que eu, e hoje eu sei disso. Ou melhor, no mesmo dia eu aprendi isso. Porque naquele mesmo dia eu perdi o meu trabalho. De uma forma, eu até contei para o pastor, não vou falar aqui porque vai se estender muito. Talvez a única forma que eu poderia ser dispensado daquela empresa, porque os meus supervisores, eles me viam como um excelente funcionário, eu não estou aqui me gabando, eles é que falavam, então não tinha como, mas um acontecimento me levou a perder o meu trabalho. Eu saía de casa cedo assim, 10 minutos de viagem e voltava com 10 minutos. Orava pela manhã, em torno de 5 minutos. Não tinha o hábito de levantar à noite para orar de forma alguma. Sempre dizia que eu estava cansado. Hoje, para a honra e glória do nosso Deus, eu saio de casa às 6 horas da manhã e chego às 7 da noite. E para a honra e glória do nosso Deus, eu levanto todas as noites para orar. Então este foi o ensinamento que eu aprendi. Temos que estar preparados. E eu chamo a sua atenção para isso. Nós temos que estar preparados para responder quem é Jesus na nossa vida. Assim como Deus testou Abraão, naquele mesmo dia que eu perdi meu emprego, eu já saí do trabalho chorando e pedindo perdão pelo que eu tinha feito. Mas assim como Deus testou Abraão quando pediu Isaac, e a gente sabe de toda a história, eu certamente, se eu tivesse confessado quem é Jesus e o que Ele é na minha vida, porque quem Ele é a gente sabe, mas o que Ele representa na nossa vida, é Ele que nos dá tudo.
Então eu tinha um trabalho muito bom. Hoje eu tenho um trabalho bom, que foi o Senhor que restituiu, e eu creio nisso. Então a gente tem que estar preparado para responder de imediato: quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Como que está a sua rotina de oração? Como que está a sua rotina de leitura da Bíblia? Você está lendo ou você está aprendendo? Porque a palavra do Senhor ela nos chama isso. E ela nos alerta principalmente sobre o dinheiro. Talvez se eu tivesse num trabalho que eu tivesse ganhando muito pouco, de imediato eu iria pedir ajuda a Jesus para me dar um trabalho melhor. Mas foi ao contrário. Eu perdi. E nessa caminhada de ler a Bíblia, de leitura, e quando eu saí daqui, e não estou falando aqui para exaltar a igreja, e sim o que é pregado. A palavra que o nosso pastor ele prega. Como é pregado. Então quando eu saí da igreja, eu comecei a visitar algumas igrejas. E não estou aqui criticando a forma que é pregado, porque eu não estou aqui para julgar isso. Mas não me completava. Sempre faltava algo. Sempre faltava algo. E quando a pastora Sara Shiva, ela teve aqui, a pastora Fabiana me mandou uma mensagem para ler, também a Luzia, convidando nós para vir. Confesso a vocês que na hora eu falei que não viria. Mas depois o Espírito Santo tocou no meu coração e aquele dia começou a nossa retomada de onde nós paramos. Depois disso veio um testemunho da Karine. Aquele dia o Espírito Santo falou tanto no meu coração que eu até testemunhei por dentro. Dela falar o que se acontece aqui dentro. O que está sendo pregado e o que está sendo falado. Ou seja, a palavra está sendo pregada, a orientação está dada. Como é que eu estou recebendo é que faz a diferença. Como é que faz a diferença? Então, eu até falei com o Demo, eu falei, muitas vezes tem alguém dentro da igreja que está achando que ela está aqui, desculpa o termo, puxando o saco do pastor. Mas na hora que ela estava falando, eu estava ali prestando atenção e pude comprovar, pelos lugares que eu passei, que ela estava falando a mais pura verdade. Mais pura verdade do que está sendo pregado. Determinada igreja, o pastor estava no culto pregando uma palavra até boa, da forma que eu gosto de ouvir. E no final do culto ele chegou para mim para me pedir perdão pelo que ele tinha pregado, se eu tinha sido ofendido. Eu confesso a vocês que na hora eu fiquei sem palavras. Porque eu não esperaria um pastor chegar a pedir perdão para qualquer que seja a pessoa do que foi pregado. Porque quando ele faz isso, ele está te colocando você acima da palavra. E está te colocando acima da palavra de Deus. E a gente sabe que o nosso corpo, a nossa alma, desculpa a expressão, ela não presta. E a gente tem que estar preparado para ser repreendido a todo momento. Porque se nós não fôssemos assim, nós não precisaríamos do Espírito Santo. Jesus não precisava ter passado naquela cruz para pagar um pecado, o nosso pecado. Então quando ele chegou e falou aquilo para mim, eu fiquei assustado porque eu me senti mal, eu pedi perdão ao Senhor, eu falei, Senhor, quem sou eu diante da tua palavra? Mas também só estou falando isso para justificar o porquê da nossa volta. Quando eu olho para o pastor Luiz, eu até falei com o Dema. Eu tenho o meu pastor do Brasil, que eu tenho orgulho de chamá-lo de meu pastor. E estou aqui também não para exaltar o pastor Luiz, e sim pelo o que ele prega. E eu tenho orgulho
hoje e reconheço o orgulho que eu tenho de te chamar de meu pastor. Então quando eu olho para a pessoa, principalmente do pastor, eu considero ele como meu pastor. Então é assim que eu gosto de ver. E só para finalizar, em Hebreus 13:17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, pastor, diante da igreja e do Senhor, eu quero te pedir perdão se em algum momento eu te fiz algum mal, algum sofrimento, e te agradecer pelo pastor que o Senhor é e pelo que hoje eu sei que o Senhor representa na minha vida. Amém? Obrigado. Assim como o doce de banana são as bênçãos que o Senhor tem preparado para você, querido pastor. A melancia representa o peso que carrega nos ombros, mas o Senhor diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descansos a vocês.
recebemos de forma doce, macia e suave como a maçã. Essa fruta contém inúmeras sementes, que representam todas as almas que tu ganhaste. A laranja, além de gostosa, é uma fruta que tem muita vitamina. Ela representa o cuidado que o Senhor tem com a vida espiritual da igreja que Deus lhe confiou. Pastor pelo caminho encontrará espinhos com os que tem no abacaxi, porém jamais se esqueça que o seu galardão será mais doce como o interior desta fruta. Aqui não tem espinho não, hein? Receba essa. Pastores, recebam essa cesta na qual queremos demonstrar todo o nosso carinho, admiração e respeito por vocês. Parabéns pelo seu dia. A igreja te ama. Mas ainda não acabou, pastor. Tem outro spoiler para te dar. Esse é só para quem for no retiro. Pastor, tem mais 2 pastores que a gente queria honrar também. Eu vou chamar a irmã Karine. Surpresa. Só esperar a irmã Delaine. Eu queria chamar aqui o pastor Beto e a pastora Renata. Mais pertinho da gente. Com a autorização dos nossos pastores, algumas mulheres que representam famílias que foram ao retiro, que ainda estão debaixo dessa unção, estão ardendo no coração de gratidão e entender o princípio da honra. Então, as mulheres representando as famílias levantaram uma oferta, porque a gente quer semear o reino. E no nosso coração só tem gratidão. Nós entendemos o peso que é a administração de um retiro daquele. Vidas foram realmente transformadas. Nós chegamos, como disse meu marido, nós chegamos naquele retiro, encontramos o pastor Beto aí muito sorridente, recebendo cada família. Pastora Renata trabalhando lá sem parar. Nós fomos muito bem atendidos. Todos entendemos, a organização estava perfeita. Meu marido falou para mim, aquilo só estava perfeito, porque alguém se dispôs a fazer. Então, as mulheres, representando as famílias aqui, queremos ofertar na vida de vocês, no reino, entendendo o princípio da honra. Queremos honrar a vida de vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus, de parte dessas mulheres. Amém? A pastora Renata ganhou um apelido lá, gente. A pequena gigante. É verdade. Amém. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, por terem feito essa surpresa para nós.
do Espírito Santo. E o que eu posso definir no final de semana que a gente passou foi que foi uma presença irresistível. Eu não sei se foi para todo mundo, mas para mim era uma presença irresistível. Eu só parava às 3 horas da manhã, porque realmente eu tinha a responsabilidade de acordar o outro dia, mas eu não me cansava naquele lugar. Eu não me sentia cansada, sabe? Mas eu sabia que eu tinha que estar bem para o outro dia. Então a presença do Senhor foi tão palpável naquele lugar, foi tão maravilhoso sentir que a vontade era não sair, era ficar ali, sabe? E eu não teria outra palavra para te explicar o que aconteceu, senão uma presença irresistível. Então, caminhar sim com pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo desejo, que arde por amor ao Senhor, faz toda a diferença. Amém? Nós só podemos agradecer também por tudo que vocês fizeram, todo o esforço. Eu sei que não é fácil, mas para a glória do Senhor tudo deu certo e Ele foi honrado, glorificado naquele lugar. Amém? Agora eu gostaria de orar por você, Pai. Você já pensou a responsabilidade que você carrega? O melhor atributo que Deus gosta que você chame Ele é de Pai. Então, Pai, você tem uma responsabilidade, que é representar o Senhor na sua casa, para que cada vez que o seu filho olhe para você, ele olhe para você como um pai de amor, assim como é Jesus, como é o nosso Deus na nossa vida. Então eu chamo a sua responsabilidade para que você dê um bom testemunho dentro da sua casa, para que você seja o Cristo dentro da sua casa, sabe? Para que os teus filhos, quando olhem para você, enxerguem Cristo em você. Muitas pessoas hoje têm dificuldade de encontrar e ver Deus como um pai, porque muitas vezes tiveram um pai que não correspondeu àquilo que elas precisavam na terra e não conseguem enxergar o Deus como um pai. Mas eu declaro que sobre este lugar, sobre a tua vida, Pai, você vai ser uma expressão de Deus na tua casa, em todas as áreas da sua vida. Os seus filhos vão te olhar e vão te admirar. Os teus filhos vão olhar para você e vão falar: eu quero ser como ele, porque ele inspira a Deus. Amém? Essa é a minha oração. Esse é o meu pedido. Eu sei que não é fácil, mas o que eu posso pedir? Senhor, faz ele semelhante a ti. Senhor, eu sei que os dias têm sido difíceis para eles. A carga às vezes é difícil, o trabalho é difícil. Não tem sido fácil, mas Senhor, com o Senhor eles conseguem dar força na caminhada. Amém? Que Deus te abençoe, Pai. E que você, carregue o orgulho de quem você é. Que você gerou vidas para o Senhor. Amém? Que você tenha o mesmo atributo que Ele, ser chamado de Pai. Amém? Deus te abençoe. É com muita alegria que a gente está preparando uma surpresa aqui para os pais. É simples, mas foi de coração. Fecha os seus olhos, não tem como sair daqui e não orar, né? Senhor, nós só podemos te agradecer pelo Pai que Tu és. Ó Senhor, quando nós olhamos para o Senhor, nós encontramos tudo que nós precisamos, Pai. Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de maravilhas, que cuida e que guarda os Teus filhos, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor venha depositar, Senhor, do Teu caráter em cada pai que está aqui nessa noite. Pai, que o Senhor venha renovar as forças, a alegria, a paz, abrir as portas que eles precisam. Sim, Pai, que cada manhã os levantarem, Senhor, que eles possam contar com a força que vem do Senhor, que é a Tua graça, Pai. Sim, Pai, abençoa os Teus filhos, para que cada dia eles pareçam mais contigo, Senhor.
Muito obrigado por cada pai, Senhor, que trouxe hoje a sua família aqui para adorar ao Senhor. Obrigado por este varão que o Senhor tem levantado, Senhor. Obrigado por este homem de guerra, de oração que o Senhor tem levantado a cada um. Pai, que o Senhor os abençoe a cada dia mais e que eles possam, Senhor, cada dia mais ser mais parecidos contigo. No nome do Senhor Jesus que eu oro, agradeço e abençoo a cada pai que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos pais. Aleluia. Glória a Deus. Amados, gostaria de fazer um pedido aos pais e mães que não deixem seus filhos comer aqui dentro da igreja, nem no corredor após o culto. Amém? Sábado retrasado foi o primeiro culto que sempre eu e minha esposa nós ficamos até o final da igreja. Foi o primeiro culto de 3 anos e meio que eu não precisei passar aspirador na igreja. Nós temos uma equipe que limpa toda a igreja aqui, o corredor, a recepção, e a equipe lá deixa toda limpa. Aí as crianças vêm no final e derramam bolacha, isso, aquilo, aquele outro. E aí o que acontece quando eu vou fechar a porta, eu tenho que passar olhando, e aí a gente tem que aspirar de novo. Amém? Então eu gostaria de pedir atenção a todos os pais para que cuidem dos seus filhos nesse sentido também. Amém? Terça-feira temos a nossa live pelo Zoom. Relógio de jejum, relógio de oração, todos já sabem. A Viva Home, irmão Guilherme, irmã Jéssica, pastor Rodrigo, pastor Inês na quarta. A Viva Home, irmão Fernando, irmã Samira também na quinta. Amém? Glória a Deus. Amém, família? Amém. Sabe qual é o meu pedido por ti nessa semana? Que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Coloca as suas mãos assim em posição de receber. Amado, quem nos visita pela primeira vez aqui hoje? Todos já são de casa? Amém? Todos já são de casa? Todos já são de casa? Amém. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Coloca as suas... tem o esposo da irmã Gabi aqui. Glória a Deus. Agora o meu cabelo branco falou mais alto. Esqueci o nome. Gustavo. Falei o nome dele, ele olhando por ele. Esqueci o nome. Perdão, irmão Gustavo. Vamos aplaudir o Senhor pelo nome do irmão Gustavo. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado até mesmo pelos louvores que nós adoramos ao Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu te peço que a cada dia o Senhor permita que nós venhamos aparecer ainda mais com Cristo, que é o motivo pelo qual e propósito que nós somos chamados a existir. Pai, fala no íntimo do entendimento da vida dos meus irmãos, do coração de cada um, para que se cumpram os teus propósitos em nós e através de nós. Que eles tenham todos, que todos nós tenhamos uma semana mais do que cheia da tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor nos abençoe. Amém? Se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus, nos aplauda, Senhor. Deus abençoe. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.